Oi, todo mundo! Hoje eu vim aqui gravar a resenha do kit de 29 pincéis profissionais que tem à venda lá na loja, a Empório Femme Fatale. O link da loja está sempre aqui embaixo, é www.lojafemmefatale.com. Isso aí. Eu mostrei esse kit aqui de pincéis em alguns tutoriais e no vídeo de unboxing que eu publiquei no final de março. E esse kit aqui gerou muita curiosidade entre vocês por diversos motivos. Um é por ele ser uma inspiração do kit extravaganza da Sigma, que é nessa case super legal, que vem com páginas repletas de pincel, e isso tenta qualquer pessoa apaixonada por maquiagem, inclusive eu. E também por ele ter um preço mais elevado. Claro que ele não tá nem perto do preço que é o da Sigma, né? Porque o da Sigma acho que custa mais de $500. Não lembro bem, mas dá em torno de 1.000 ou mais de R$1.000, isso se tu não for taxada. Mas comparando assim, numa média de preços dos pincéis que tem à venda lá na loja, esse está acima da média, porque ele custa R$269. E aí o pessoal, né, antes de se jogar e querer investir, queria saber a minha opinião. Eu pensei em testar ele ao longo de 2 meses exatos, então a resenha só viria no final de abril, se bem que eu não sei quando é que esse vídeo vai ser publicado, mas enfim. Só que eu tô testando ele, desde que ele chegou, ele não sai de perto de mim. Então eu consegui testar ele de diversas formas e eu já me sinto segura o suficiente pra vir aqui dar uma opinião pra vocês. Esse kit aqui, assim... Vocês sabem, né, que eu moro em Pelotas, mas o meu material de trabalho sempre fica aqui em Rio Grande, na casa dos meus pais, por 2 motivos. Um, porque eu trabalho aqui no fim de semana, e 2, porque no meu apartamento não cabe, meu apartamento é muito pequeno. E aí teria que ser o apartamento inteiro só para as coisas que eu tenho aqui no quarto dos meus pais, seria uma coisa meio absurda. E então toda semana eu faço uma nécessaire. Toda semana não, normalmente eu faço uma necessaire mensal, que até são com os favoritos depois que eu vou publicar no mês seguinte, e levo. Então toda semana quando eu vou pra minha casa, eu levo aquela necessaire recheadinha. E ao longo desse mês de teste, além de levar necessaire, eu levava esse kit junto. Então ele andou comigo pra cima e pra baixo. Quando eu vinha pra Rio Grande, ele vinha junto. Quando eu ia pra Pelotas, ele ia. Quando eu ia trabalhar, eu levava esse kit aqui e alguns outros pincéis que ele não tem, como, por exemplo, os pincéis HD pra face, que ele não possui. Aí eu acabava adicionando, né, pra ir trabalhar e maquiar meus clientes. Então, eu realmente já me sinto muito segura pra opinar sobre esse kit aqui. Eu tentei limpar os pincéis, tá? Alguns eu consegui, porque assim, quando o pincel, por exemplo, os Duo Fibers, eu não sou muito de usar Duo Fiber, acabei usando 1, 2, 3 vezes para testar, mesmo saber se eles eram bons comparado com os outros que eu tinha aqui em casa. E então eles eu consegui lavar de novo e deixar eles mais ou menos branquinhos. Mas, por exemplo, o pincel de blush, que foi um pincel que eu usei todos os dias, desde que eu comecei a usar, eu já lavei isso daqui e ele não sai mais da pigmentação. Então relevem essas coisas e vamos focar no que interessa. Primeiramente vamos falar de embalagem, né, gente? Não tem muito o que dizer. O material é um couro fake, né, couro ecológico, bem resistente, as abas, ó, são bem grossinhas. Não reparem que ele tá com algumas manchas de dedo sujo de base, porque como eu usei ele pra trabalhar, essas coisas acontecem. Mas enfim, é feita de couro fake, tem um zíper bem resistente e na pontinha ele é de coração, é bem legal, ó. E ele é feito com esse sistema meio que de páginas de livro mesmo, né? Ó, com os pincéis. Ao todo são 29 peças e eu vou mostrar pra vocês todas elas e vou dar minha opinião sobre o corte, cerdas, funcionalidade. E eu realmente queria muito comparar pra vocês com os da Sigma, só que eu não tenho todas as peças, eu não tenho as 29 peças que equivalem os da Sigma. E eu também não faço a mínima ideia de onde estejam todos, então eles estão meio espalhados pela minha vida, então eu não conseguiria reunir todos pra mostrar pra vocês. Mas o que eu tenho, eu vou dizer pra vocês mais ou menos como é que eles se equivalem da Sigma, se o da Sigma é melhor, como é que é a qualidade comparando, porque muitas de vocês
colocam a Sigma num patamar de comparação, um patamar de qualidade para comparar outros pincéis. Eu, sinceramente, já fui mais fã da Sigma. Hoje em dia eu vejo que é muito dinheiro investido em algo que a gente encontra equivalente à mesma qualidade, só com preço bem inferior. Mas enfim, vambora, porque eu já fiquei falando por 5 minutos. Essa resenha com certeza vai ser super longa, porque são 29 peças. Então, já senta aí, pega aquela aguinha, pá! Eu vou mostrar por ordem, vou ir pegando. Ou eu mostro primeiro todos os de face? Não sei, vamos ir decidindo ao longo do momento. Mas ó, peguei aqui primeiro o pincel. E os que eu vendo lá na loja, eles não tem marca estampada no cabo por enquanto, porque eu compro diretamente da fábrica. Então, normalmente eles não vêm estampado com marca. Mas não duvido que daqui a pouco venha com Six Plus, Smart, Zoreia, essas marcas que são tudo farinha do mesmo saco, que são tudo da mesma fábrica, só depois eles impressam a marca que querem, né? Mas por enquanto o cabo vem lisinho, sem nada escrito. Que o primeiro pincel que eu peguei pra vocês seria um pincel em estilo gota. Ó, ele tem esse corte meio que de coxinha. E eu já adianto, assim, que em questão de cerdas, eu fiquei muito surpresa porque nenhum dos pincéis que eu testei, testei não, né, nenhum do kit, porque eu usei todos, nenhum deles pinicam. Eu realmente não achei, exceto um pra olho, que depois eu vou mostrar pra vocês, os de face nenhum pinica. Isso é muito legal, é nota 1000, porque eu tenho pincéis da Sigma que pinicam o rosto e de outros kits chineses também, né? Não vou dizer que todos os kits chineses são maravilhosos, é claro que não, tem uns que a qualidade não compensa, mas esse daqui nenhum realmente pinica a face. Esse corte mais pontudinho, esse corte de coxinha, ele é muito legal para você fazer contornos. Então, aplicar o bronzer de uma forma mais esfumada, porque ele é grande, né, ó. Ele tem um tamanho mais considerável e a pontinha, ó, facilita com que tu aplique na área e o tamanho que tu esfume. Então esse é o tipo de pincel que eu gosto muito pra fazer contornos e até pra aplicar pó de uma maneira mais específica. Eu já comentei com vocês que eu gosto de aplicar o pó compacto após já aplicar todos os produtos em pó do rosto. Então depois que eu já apliquei o bronzer, o blush, o iluminador em pó, eu venho com o meu pó compacto. Então é uma aplicação mais específica, normalmente só na testa, ao redor do nariz e no queixo. Então eu gosto bastante de usar esse tipo de pincel. O outro que eu tenho aqui é o pincel de blush. Esse pincel aqui, ele é menor do que o da Sigma que eu tenho, certo? Porém o da Sigma, pelo menos o meu da Sigma pinica um pouco, tem algumas cerdas que pinicam. E esse daqui é extremamente macio. O tamanho dele não é muito grande. Eu prefiro pincéis de blush um pouco maiores, mais fofinhos, porque eu acho que esfuma mais. Vou até tirar o óculos pra conseguir mostrar pra vocês. Ai, gente, eu tô com uma vista cansada. Parece velho dizendo, né? Mas hoje eu passei o dia inteiro com dor de cabeça, então eu tô me forçando a deixar com óculos, porque só força mais a minha visão e eu fico com mais dor de cabeça ainda. Mas enfim, já coloco. Olha só, comparado com a minha bochecha. Eu normalmente prefiro pincéis que sejam mais fofinhos pra esfumar mais. Mas também esse daqui a gente consegue, né, esfumar certinho. E eu sei de muitas pessoas que preferem pincéis que tem esse corte um pouco menor, pra não se emocionar e não acabar passando o blush na bochecha inteira, sabe? Então, ó, ele tem um formato, um tamanho bom. Ó, dá pra gente aplicar bem aqui. E ele é extremamente macio. E quando eu falo macio, não pense num pincel molenga, porque eles não são. Ó, ele é um pincel que ele tem, né, a firmeza dele, porém a textura da cerda é muito gostosa, nenhuma pinica, então ele é bem macio. O próximo pincel que eu vou mostrar pra vocês é um que eu tenho usado muito, porque eu sou apaixonada por esse modelo de pincel. É um modelo que pra mim eu não abro mão, eu preciso ter ele na minha coleção. Que é este modelo aqui. Olha só, eu tô até com o meu da Sigma aqui, ó. Vocês vejam que eles são muito parecidos. O desse kit é levemente, tem as cerdas levemente mais compridas, mas isso não muda muita coisa na hora da aplicação. Esse pincel aqui é o pincel que eu gosto pra fazer
os contornos do meu rosto. Foi o pincel que eu melhor me adaptei, que eu mais gostei mesmo. Então, é essa a finalidade que eu uso. Fazer o contorno do meu rosto, aplicar iluminador. Eu não utilizo ele para aplicar blush, é só mesmo a área de jogos de sombras e iluminação. Mas é meu pincel favorito. Eu vou ser bem sincera com vocês. Eu sempre tive problema com a aplicação do bronzer. Por não conseguir aplicar ele da maneira exata e não ficar bem aplicado, então eu não gostava e acabava dispensando o uso. No momento que eu conheci esse modelo de pincel, que até foi através da Sigma, foi o que eu mais me identifiquei e foi aí que eu não abri mais mão da utilização do bronzer. Então, esse pincel aqui pra mim é essencial, eu gosto muito. O outro pincel que veio é o pincel angular chanfrado, que é aquele nosso 3 em 1. Ele serve tanto para bronzer, iluminador e blush. Como já tem nesse kit o meu pincel preferidão para contorno, eu utilizo ele exclusivamente para blush e eu adoro. Ele é bem fofinho, ele é maior do que o pretinho que eu mostrei para vocês. Ó, ele cabe bem no tamanho da minha bochecha, ele é super fofinho, então ele esfuma muito bem o blush. Vocês vejam que o meu já tá com as cerdas tingidas para sempre, eu nunca mais vou conseguir tirar esse tom dele, mas eu gosto muito, muito, muito mesmo. Eu tenho até o meu da Sigma aqui mais à mão. Ó, o da Sigma é maior, é mais gordinho, tem mais cerdas, assim, é mais volumoso. Mas também, sinceramente, na hora da aplicação eu não vejo muita diferença. Tenho usado esse daqui direto e eu gosto muito. Próximo pincel que eu tenho aqui, ele é um pincel que, na verdade, ele não é bem assim, só pra blush. Ó, doida. Ele não é só pra olhos ou só pra face. Ele é meio que um pincel que tu adapta conforme a sua necessidade e conforme tu conseguir trabalhar com ele. Eu já fiz contorno com ele, sabe demarcação? Porque ele pega bem o tamanho da linha, como ele é gordinho, ó, a linha do contorno. Também já usei ele pra iluminar rente a minha sobrancelha, pra aplicar uma sombra na pálpebra toda, pra fazer contorno de nariz. Ele é perfeito, porque olha o tamanho dele. É ótimo para fazer contorno de nariz. Então, ele é um pincel multiuso, tu usa ele de acordo com a finalidade que tu melhor se adaptar. O próximo pincel que eu tenho aqui no kit é o pincel língua de gato, que sinceramente não é um pincel que eu gosto, que eu faça questão de ter na minha coleção, que eu faça questão de investir. Mas como eu tenho vários deles por terem vindo em kits, a funcionalidade que eu utilizo é na aplicação de corretivo ou de pó em cima do corretivo. Eu uso muito ele em clientes, sempre tenho língua de gato na minha case de pincéis para trabalho, porque eu gosto de pegar o pozinho translúcido com ele e aplicar sobre o corretivo para selar. Então ele tem essa funcionalidade. Também aplicar um pozinho em cima do batom. E é claro, a finalidade de aplicar base com ele. Eu não gosto, eu dispenso, porque é uma aplicação que não fica com acabamento tão bonito. Hoje em dia nós temos no mercado pincéis que oferecem um acabamento melhor no rosto, então o língua de gato é um pincel que, olha, faz anos que eu não uso para aplicar base, sinceramente. Vou terminar de mostrar os de rosto antes de começar os de olhos, só para a coisa ficar mais organizada. Bom, agora eu tenho 3 Duo Fibers nesse kit. Um deles é o Duo Fiber de corte redondo. Esse Duo Fiber aqui, ele é muito, muito, muito legal para aplicar blush. Eu tenho esse pincel, um kit da Six Plus, que eu já fiz resenha pra vocês, aquele kit de 15 pincéis profissionais, e na resenha eu comentei como eu gosto de utilizar ele. Eu gosto de usar pra aplicar o blush. Blushes muito pigmentados, que a gente tem que ter cuidado na hora de dosar. O Duo Fiber, a principal funcionalidade de pincéis Duo Fibers em geral é aplicar produtos de maneira mais suave. Porque ele tem dois tipos de cerda. Ele tem a cerda natural, vocês vejam essa pretinha, e a cerda de fibra ótica, que é essa branquinha aqui. Então, por ele ter essas duas texturas, ele pega o produto de forma diferenciada. Por exemplo, um pincel todo sintético, um pincel todo de cerdas naturais, pegaria o produto de forma igual e aplicaria aquela quantidade na face.
Como ele tem dois tipos de cerda em tamanhos diferentes, ele pega uma quantidade mais moderada de produto e na hora de aplicar ele esfuma de uma maneira super suave. Então todo e qualquer produto que tu queira aplicar de maneira assim, com mais parcimônia, de uma maneira mais suave, porque ou o produto é muito pigmentado, ou porque tu quer ir trabalhando aos pouquinhos, o Duo Fiber é o ideal. Então esses Duo Fibers de corte redondo, eu adoro para aplicar um blush muito pigmentado, ou um bronzer muito pigmentado e assim por diante. O próximo Duo Fiber que tem aqui, e esse daqui eu tenho da Sigma, na verdade o redondo eu também tenho, mas enfim, acabei esquecendo de comentar. Eu vou até pegar o grande para vocês terem uma ideia. Ó, vem um grandão e vem um menorzinho nesse mesmo estilo, ó, corte reto, tá? Redondinho, normal. A diferença é que tem um grandão e um menor. E aí tu utiliza ele porque tu achar melhor. O grandão eu gosto de aplicar a base, né? Ou dar o acabamento na base depois de já aplicada. Por exemplo, se tu gostar de aplicar com língua de gato, depois vem com um Duo Fiber só para dar acabamento, ou aplica a base diretamente nele, coloca as gotinhas e ó, aplica no rosto. Ele vai deixar um acabamento muito mais natural e vai fazer uma camada bem fininha de base. Então eu gosto bastante de trabalhar com o Duo Fiber. Eu vou comparar com o Duo Fiber que eu tenho da Sigma, tá? Porque ele tá bem à mão. Olha só, gente. Vocês vejam o tamanho? Não sei se é perceptível aqui na câmera, mas o da Sigma, ele tem uma quantidade de cerdas muito similar a esse daqui. Se a gente apertar os dois, vocês vejam que é basicamente a mesma quantidade de cerdas, porém ele se abriu muito. E isso acaba dificultando na hora de aplicar o produto quando o pincel está muito aberto e acaba atrapalhando mesmo na hora de aplicar o produto. Não fica uniforme, o pincel acaba ficando muito molengão, ó. Acaba ficando muito molengão. Então, os Duo Fibers da Sigma, desse de corte reto, eles me decepcionaram um pouco. Já esse daqui, por enquanto, ele não se abriu muito, ele continua basicamente da mesma forma com que ele veio, apesar de eu já ter usado e lavado ele algumas vezes. E eu achei ele com uma textura uma densidade, melhor dizendo, muito boa. Porque tem alguns Duo Fibers que são extremamente molengas. Esse daqui ele tem uma certa firmeza, ó. Quando a gente bate nele, ele fica firminho. Isso é ótimo, porque pincel muito molenga, ele, sabe, não vai dar aquele acabamento. E na hora de aplicar, ele vai ficar meio que sambando no rosto. E não vai aplicar o produto da maneira que a gente gosta. Então o pincel, ele tem que ser macio, ele tem que ter a cerda gostosa, mas ele tem que ter uma certa firmeza. E esse Duo Fiber aqui tem, o que é bem diferente da maioria. E o outro Duo Fiber que vem, ele tem o mesmo corte, só que ele é menorzinho, vocês vejam. Então tu pode utilizar ele, por exemplo, para aplicar corretivo, para aplicar um pozinho localizado, para fazer o contorno. Enfim, é um pincel também multiuso que tu adapta da maneira para a função que melhor quiser, que mais se identificar. Vem com um pincel coxinha baby. Esse daqui é a versão pequenininha daquele primeiro que eu mostrei pra vocês, ó. Um pincel pequeno de corte de gota. Esse pincel aqui eu adoro pra fazer iluminação, certo? Uma coisa que eu queria deixar clara aqui pra vocês é que, gente, são 29 peças e ele é um jogo de pincéis mais profissional. Por exemplo, pra aplicar iluminador, já tem outros pincéis que eu até já mostrei aqui no kit que tem essa função. Só que quando kits são muito profissionais, normalmente ele vem com pincéis mais específicos. Por exemplo, tem 3 aqui que a gente conseguiria adaptar para fazer a iluminação, mas esse daqui ele é mais específico para isso. Claro que também todo pincel tu vai usar de acordo com a finalidade que maior se identificar. Esse daqui, por exemplo, também pode aplicar pozinho em cima do corretivo, fazer o contorno do nariz ou algo parecido, mas eu adoro ele para aplicar o iluminador, porque ó, o formato de gota dele encaixa exatamente nas nossas têmporas,
na pontinha do nariz, na pontinha do queixo. Então ele é um pincel que tem esse formato, né, de gotinha, tem essa pontinha que facilita tudo, e o tamanho dele pequenininho ajuda com que a gente aplique em lugares mais específicos. Então, gosto muito. E aí vem 2 pincéis de pó, certo? Isso daqui é bem parecido mesmo com os da Sigma, porque o da Sigma também vem com esse pincel que ele tem esse corte mais... esse cabo mais curto e é mais largão. E depois um pincel de pó normal. Ambos têm a mesma qualidade de cerdas que eu comentei pra vocês no início. A cerda é extremamente macia e nenhum pinica mesmo. Então é muito gostoso. Eles são bem densos, eles têm bastante quantidade de cerdas, o que é ótimo, porque um pincel pode ser macio, pode ser isso, aquilo, mas se tiver meia dúzia de pelinho, gente, também não adianta porcaria nenhuma, porque não vai esfumar o produto. Enfim, pincéis densos é legal pra esfumar, pra concentrar e ao mesmo tempo esfumar o produto de uma maneira igual. Então eu adorei esses pincéis de pó. Tenho usado muito esse daqui por ele ser mais largão, vocês vejam que ele é maior. Eu gosto de pincel fofão pro dia a dia. Pego o meu pozinho, ó, bem só aqui na testa, né, porque a pessoa é mal de testa. E aplico meio por tudo, já esfumo o blush. Tenho gostado muito. E sério, eu fiquei muito surpresa com a qualidade das cerdas. Até em outros kits, por exemplo, o kit de 15 da Six Plus, tem o pincel de blush que ele é mais firmezinho, que a cerda chega a dar uma arranhadinha. Tem uma finalidade bem específica que eu falei pra vocês, que é deixar o blush mais concentrado e é pela cerda ser mais firme, mais áspera, esfumar melhor o blush. Mas mesmo assim é uma cerda, né, que vai pinicar um pouco o seu rosto. Esse daqui nenhum deles tem a cerda que pinica. Então é muito legal. E uma coisa que eu fiquei bem surpresa nos pincéis de pó principalmente, é que eles não soltaram praticamente nenhuma cerda. Quando eu lavei, esse daqui soltou uma cerda só. Isso, gente, é algo que me deixou bem surpresa. É muito normal o kit logo que chega... Ai, entrou um pelinho no meu olho. É muito normal o kit logo que chega na primeira, segunda lavagem soltar bastante cerda. É normal, isso acontece. São cerdas que ficaram soltas, né, na hora de prender o domo do pincel ou na hora de fazer a tosa. Então é bem normal, não se preocupem. Mas esses daqui soltaram muito poucas. Claro que pode ser algo específico do meu kit, se vocês vierem adquirir, o de vocês pode soltar mais no início, mas é super normal. Agora eu vou mostrar pra vocês os pincéis para olhos. Então, vamos embora. Ele vem com uma diversidade enorme de pincéis de esfumar. E eu já quero separar todos aqui para mostrar para vocês. Ele vem nada mais, nada menos do que 5 pincéis de esfumar. Isso é muito bom. Principalmente quem trabalha com maquiagem sabe o quanto a gente usa pincel de esfumar. E para quem tá agora se inserindo no mundo das maquiagens... conforme for usando, for conhecendo os produtos, os pincéis, vão ver o quanto eles fazem diferença e o quanto, assim, um formatinho diferente, um tamanho um pouquinho maior, um pouquinho menor, fazem toda a diferença. Então aqui eles te dão bastante opção, né, de pincéis de esfumar. Vem aquele clássico pincel angular, né, de corte chanfrado, que eu vou confessar que eu não uso muito ele, mas é um pincel que... tem aquela utilidade, ele é prático, ele já faz, ó, por ter esse cantinho, ó, ele faz a demarcação do canto externo e já esfuma. Então ele é um pincel prático bem dia a dia, eu não costumo usar ele pra trabalhar, mas é um pincel prático pra dia a dia. Vem com o pincel de corte redondo e base achatada, que é o clássico, né, porque segue o modelo do 217 da MAC. Eu gosto muito, ó, de encaixar ele no côncavo. E esse pincel aqui, ele é o único de todos que tem a cerda que é um pouco mais áspera. E eu não acho isso de todo ruim, porque a cerda mais áspera, ela esfuma melhor o produto, parece que ela arrasta mais a sombra, e principalmente se tratando do pincel de esfumar, é bem interessante. Não é algo que vai machucar teu olho, que chega a irritar a pele, tu só sente que ele pinica um pouquinho mais, mas ele esfuma super bem. E os outros pincéis, os outros 3, são pincéis que tem aquele formato clássico que a gente chama de rabo de cavalo, que tem a base redonda, né, e o corte redondo. Então, ó, vem com um branco e um preto,
quase do mesmo tamanho. O branco, ele é um pouquinho maior, vocês vejam que ele é mais gordinho. E vem com um pretinho menorzinho. Agora vamos olhar e falar, pra que eu vou precisar de 3 tamanhos de pincéis que tem o mesmo corte, são o mesmo formato? Porque cada tamanho, ele vai oferecer, além de se encaixar melhor em cada tamanho de olho, ele vai oferecer um tipo de esfumado. Por exemplo, o pincel que é menorzinho, ele vai deixar o esfumado um pouco mais concentrado do que pincéis que são mais grandões, mais gordões. Então, nunca menospreze quando vir vários pincéis de esfumar, porque tu vai ver que isso faz diferença. Deixa eu colocar de volta meu óculos. E, por exemplo, esse daqui para um olhinho oriental, para um olho menor, ele é perfeito, ele não vai levar... Quem tem pouco espaço de pálpebra superior, ele não vai levar sombra até a sobrancelha. Então, eu gostei muito da seleção de pincéis de esfumar que vem nesse kit. Achei bem legal, bem interessante. Deixa eu ver o que mais. Vem um pencil brush, que eu amo. Esse também é um pincel bem multiuso, ele é ótimo para aplicar sombra no cantinho interno dos olhos, rente aos cílios inferiores e para esfumar lápis. Por exemplo, fiz um delineado de lápis. Vem com esse pincel, dá aquela esfumadinha básica, ou já aplica uma sombra por cima. Então, é um pincel que para mim também é bem básico. Vem com o meu queridinho, que se não viesse esse pincel aqui, eu não consideraria esse kit tão completo, que é o pincel de cerdas curtas. Quando eu vou fazer apresentação em cursos de automaquiagem que eu ministro, ou em alguma palestra, e eu vou falar de pincel básico, eu sempre gosto de reduzir ao máximo não as possibilidades, mas as exigências ou as opções de pincel que tu precisa ter. Mas esse daqui eu não abro mão, porque eu faço de tudo com ele e o principal que é demarcar o meu cantinho externo. Quem me acompanha sabe que essa é minha técnica favorita, que é a que eu mais me identifico. Nem todo mundo gosta, mas eu, Jéssica, como profissional e como usuária, como pessoa que gosta de me maquiar, é a técnica que eu mais me identifico, então eu não abro mão desse pincel porque ele é praticamente essencial para executá-la. Quer vir com a sombra, ó, aqui rente aos cílios inferiores e puxar já a demarcação para fazer o canto externo, porque eu gosto daquele cantinho externo mais puxadinho. Então, se não viesse ele, pra mim o kit não seria completo. E ele é ótimo, ele é bem firme. Tem uma espessura ok, não é nem muito fino e nem grossão. Ele é perfeito. E vem com 2 pincéis de aplicação de sombra. Nossa, quase derrubei o kit aqui. Vem com 2 pincéis de aplicação de sombra. Um tava sujinho porque eu usei agora há pouco pra aplicar a sombra que eu tô usando. Mas enfim, eu vou até pegar aqui porque esse eu tenho da Sigma. Esse é o Sigma, esse daqui é o pincel que vem no kit. Ele tem as cerdas um pouco mais longas, mas ele é tão fofinho quanto. E ele é extremamente gostoso. Pra mim, esse tipo de pincel para aplicação de sombra é o ideal. Porque ele aplica a sombra e tu já tem a possibilidade de dar uma leve esfumada na bordinha. É muito, muito, muito bom mesmo. A qualidade da sombra é ótima, ele tem aquela firmeza ideal no ponto. Então, eu amei esse pincel aqui. E esse outro, ele tem uma cerda diferenciada, também segue o mesmo padrão do da Sigma, que tem esse daqui, ó. É basicamente o mesmo. Como eu falei pra vocês, ele segue a ideia do kit também nos mesmos modelos de pincel. E ele tem a cerda firme, bem tal qual da Sigma. Pode utilizar tanto para aplicar produtos cremosos quanto produtos em pó. Aplicar sombra, enfim, na pálpebra, rente à sobrancelha. É um ótimo pincel de aplicação de sombra. Agora, aqui desse outro lado, tem alguns pincéis que, na verdade, eles são para rosto e eu acabei não mostrando. Mas já vou mostrar agora pra vocês. Que são esses 3 pincéisinhos aqui. Este pincel aqui, ele... Quando eu comprei um kit da Sigma muito lá no início, nem lembro o nome do kit, eu acho que era até Premium o nome, vinha com esse pincel aqui e eu lembro que na época eu olhei pra ele e fiquei pensando, gente, pra que eu vou fazer com isso daqui? Ele é bem maior do que um pincel de corretivo, por exemplo, mas ele é muito menor do que um pincel de base. O que eu vou fazer com esse pincel?
ele é um ótimo pincel para acabamentos. Então eu amo dar o acabamento do corretivo com ele, pegar o pozinho translúcido e ó, selar. Ele é perfeito. Aplicar sobre o batom cremoso para deixar acabamento mate. Enfim, quase aquilo que eu fazia com o pincel língua de gato, só que esse daqui é mais específico. Ele é um pincel mais específico para dar acabamentos. O língua de gato eu adaptei, né? Ele era um pincel para base e eu adaptei para dar acabamentos. Esse daqui já é próprio para isso. E aí vem dois pincelzinhos de cerdas sintéticas em formato de aplicação de sombra, que são pincéis classificados para corretivo. Eu, Jéssica, sinceramente, não utilizo eles para aplicar corretivo. Por quê? Porque eles são muito pequenos. E eu acho chato, sinceramente, vir com esse daqui e ficar, tipo, sabe, aplicando aqui o corretivo. Cansa minha beleza, prefiro aplicar com pincéis maiores. Então eu deixo eles, eu reservo eles para aplicar sombra cremosa ou aplicar o corretivo numa área muito específica. Por exemplo, sai uma espinhazinha, veio com a ponta e aplico diretamente em cima dele. Então vem esses dois pincéis aqui, tu pode deixar um, por exemplo, para corretivo e outro para sombra cremosa. Mas basicamente eles são muito parecidos, são de cerdas sintéticas, tem o mesmo corte e tal. Agora, vem com este pincel aqui, que ele é um pincel sintético de corte reto. Ó, esse pincel tu consegue adaptar ele para exatamente a mesma funcionalidade daquele meu queridinho, que é fazer a demarcação do cantinho externo. Porém, ele também tem umas funcionalidades mais específicas que são bem interessantes, como, por exemplo, fazer delineado, porque ele, afinal, ele é retinho, ele é de cerda sintética, então tu pode trabalhar com o delineador líquido ou o delineador cremoso. Então, ó, pra fazer o delineado. Eu usei ele uma época pra fazer o delineador de uma forma bem diferente. Eu pegava o delineador em gel e eu carimbava, ó. Carimbava aqui, depois eu carimbava do lado, depois eu carimbava do lado, até completar o delineado inteiro. Então, ele é um pincel bem diferente, tem uma funcionalidade, assim, mais especial. Vem também com um pincel chanfrado, que é ótimo, gente, sério. Eu muitas vezes me decepciono com os pincéis chanfrados dos kits, ou por ele não ter uma cerda tão reguladinha, ou por ele ser muito grosso, mas esse daqui, gente, ele é muito bom, olha só. O corte dele é perfeito, não tem nenhuma irregularidade, e ele é finíssimo, 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 finíssimo. Então, pra fazer o delineador, pra preencher a sobrancelha, pra aplicar sombra rente a cílios, isso daqui é um ótimo pincel chanfrado. Ótimo mesmo. E tá difícil de achar bons pincéis chanfrados no mercado, viu? Vem dois pincéis de delineador em formato, né, de pincel próprio para isso. Eu, sinceramente, prefiro fazer delineador com pincel chanfrado, mas às vezes é uma questão de hábito, uma questão do que você se adapta melhor. Tem gente que prefere esse tipo de pincel, tem gente que... quase derrubei. Tem gente que prefere os chanfrados. Eu sou uma delas. Esses pincéis aqui, ó, um é mais grossinho e, sinceramente, esse foi acho que o único pincel do kit que eu não gostei muito, porque eu achei ele bem grossinho mesmo, e vem com um mais fininho, tá vendo? Então, se tu quiser utilizar esse daqui pra fazer um delineado mais grosso, esse daqui pra fazer um delineado mais fino, enfim, sintam-se à vontade. Esse daqui, eu acabei usando ele pra fazer contorno de lábio. Como eu achei ele mais grossinho para delineador, eu preferi utilizar ele para essa funcionalidade. Então eu pegava o batom com ele e fazia o contorno. Então, para vocês verem que o que eu tô falando aqui para vocês são sugestões de modo de uso. Vocês façam da maneira, né, que se adaptarem mais. E o último pincel do kit que eu vou mostrar pra vocês é o pincel para lábios, que vem na case que eu já não abro mais mão dela. Se tiver algum kit que vem com um pincel que não tem essa case protetora, pra mim não serve. Não utilizo, passo pra frente ou faço outra funcionalidade com ele. Pra mim é essencial. E ele é um ótimo pincel, olha só, o corte dele é perfeitinho. Tu tira da capinha, encaixa aqui e fica com o tamanho full size para trabalhar. Depois, como a gente tá trabalhando com um produto cremoso que fica melecado, se tu guardar na tua case com ele aberto, vai melecar, é só guardar e pronto, tudo protegidinho, tudo ótimo. Ai, até cansei, gente, até cansei. Esses foram os 29 pincéis que tem no kit profissional, que tem à venda lá na loja. Ai, tem alguns pincéis que eu deixei solto aqui.
Eu já ia derrubar tudo. Então, esses são os 29 pincéis que vem nesse kit. Ele é um kit caro? É. Olha aquela que já tá se abraçando no kit. Ele é um kit caro? É sim. Ele custa, né, R$270. Só que ele é um kit extremamente completo e de muita qualidade. Foi, assim, algo que me surpreendeu muito, porque, por exemplo, nenhum pincel de face é molenga demais ou pinica. Não, todos são muito, muito, muito bons. Isso me deixou surpresa de uma maneira positiva, é claro. Vocês têm a possibilidade de procurar em outras lojas e de comprarem de fora, para quem tiver cartão internacional. Pode procurar em eBay, AliExpress. Mais ou menos a faixa de preço que eu encontrei é $70 mais o frete. E é claro que aí tu soma, né, as taxas do cartão de crédito e coisas do tipo. Então ele é um kit caro mesmo se tu comprar lá de fora. Ele não é aquele tipo de kit que o pessoal compra por $10 e revende a R$200. Não, ele de fato é um kit caro. Então, tá aí. Apesar de ser caro, eu achei um ótimo investimento. Ele é muito completo, ele tem pincéis para cada detalhe do rosto. Claro que, na minha opinião, faltam os pincéis HD, mas nenhum kit praticamente vem, né? São poucos os kits que vêm com pincel HD incluso. Então é algo que realmente a gente tem que comprar de fora. Mas pra quem tá começando a sua coleção de maquiagem, quer ter um bom kit de pincéis bem completo, que tenha um pouco de tudo, não seja nada básico, esse daqui é ótimo. Para profissionais que estejam procurando kits completos, com pincéis bem específicos, esse daqui também é ótimo, tá super aprovado. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham aproveitado essa resenha. Ficou longa, sim, mas é porque eu tinha muita coisa pra falar. E eu prefiro que fique longo, mas que eu consiga passar todas as informações e não reste dúvida. Porém, se ainda restou alguma dúvida, sinta-se à vontade pra perguntar nos comentários, deixar a sua dúvida que eu vou ter o maior prazer em responder. E é isso, eu vou deixar o link da loja pra vocês, quem quiser, né, conferir, conhecer outros produtos também e vir a estar adquirindo esse produtinho aqui. Vou deixar o link embaixo, só visitar lá. Um super beijo, não deixe de dar o seu joinha aqui embaixo pra me ajudar na divulgação do vídeo, assim vai estar me ajudando a chegar a outras meninas com essa resenha. Então agradeço muito e até um próximo vídeo.